Estamos aqui na fase final da gravação do nosso nono CD de músicas inéditas. E é um CD que, ironicamente, parece que tudo que o Angra já viveu, tudo que o Angra já experimentou, foi por conta deste exato momento. É um momento em que eu me sinto muito realizado pela banda, pelo que a banda é hoje, pelos músicos que nós somos, pela organização que a gente tem, pelo conceito. É muito difícil fazer heavy metal no Brasil, é muito difícil ser uma banda de heavy metal brasileira com expressão internacional, por várias dificuldades. Mas isso obviamente não é desculpa, mas eu sei que depois de 26 anos a gente conquistou uma consistência que eu vou dizer que é imbatível. Imbatível no seguinte sentido, não porque nós sejamos a melhor banda do mundo, embora eu seja muito coruja com o Angra, mas eu acredito que a gente é a única banda que faz isso. É a única banda que realmente mistura esses elementos da música brasileira com a música clássica, que são super diferentes, de certa forma. Aí também tem o heavy metal em várias variações dele, desde o power metal, o thrash metal, o metal sinfônico. E com outras referências, desde músicas étnicas de diferentes países, o pop. Então eu acho que o Angra chegou num momento de muita maturidade, tanto como uma organização, como artisticamente. Tem uma outra coisa, esse foi um trabalho muito coletivo, foi um trabalho que acho que todos se envolveram, todos os músicos eu digo, e também a gente tem construído uma família muito legal, de uma equipe, pessoal da social media, o Igor, o Vertão, pessoal que nos assessora, Top Link, o Paulo e toda a sua equipe também. E isso faz com que a gente consiga ter força, ter ânimo, e junto essa aproximação com o público. Então eu vejo que hoje nós não estamos isolados. Nenhum dos músicos da banda estão trabalhando isoladamente. E a banda como um todo também não está trabalhando isoladamente do público. Existe uma comunicação muito próxima. Existe uma questão assim muito íntima, como se houvesse um todo muito maior que transcende os indivíduos da banda e etc. Então é por isso que esse CD vai se chamar Omni. Omni em latim quer dizer tudo. Então eu acho que Omni representa o ponto que nós chegamos, uma homenagem que a gente faz também ao respeito por toda a história da banda. Existe um respeito muito grande por tudo que o Angra já fez. Todas essas músicas, elas mostram que foi um processo até chegar nelas, de maturação mesmo. E essa comunhão, essa coletividade também, esse todo entre os músicos, essa comunhão com toda a nossa equipe, essa comunhão com os fãs, faz com que esse nome Omni seja muito, muito simbólico para esse momento que nós estamos vivendo. Com o tempo, eu acredito que daqui, o CD só vai ser lançado ano que vem, mas a gente, nos próximos meses, vamos falar mais a respeito do conceito em si. Só mais uma coisinha. Nossa, o cara nunca para de falar, é verdade. Eu quando começo, não paro mesmo. Tem mais uma coisinha. Omni também é uma história de ficção científica. Eu não vou contar essa história porque eu não quero perder a surpresa, vai. Pode ser que eu não aguente, porque eu tô louco pra contar a história, né? Mas pode ser que eu não aguente e acabe contando partes dela durante esse processo. Mas o legal é que a minha ideia é que cada música seja um pedacinho dessa história maior. Essa história maior eu não consegui contar neste CD, eu vou ter que provavelmente esticar isso para outros CDs. Espero que não vire um projeto tão grande, tão magnífico que eu não dê conta, ou que a banda não dê conta, ou que a gente também não mude de ideia para o próximo CD e se canse disso. Mas eu acho que essa história dela consegue se desmembrar ainda em muitas outras pequenas histórias, né? Porque na verdade é um contexto muito grande onde pequenas outras histórias se encaixam. Porque a minha primeira ambição foi criar uma história que conectasse todas as histórias de todos os discos anteriores do Angra. Então Omni quer dizer também uma história
onde a história do Holy Land, uma história fictícia, que tem, obviamente, o descobrimento do Brasil, mas tem outras pequenas histórias que eu contei lá, como o desaparecimento da caravela Carolina IV. Carolina IV é uma caravela que desapareceu nos mares. Então, a história do desaparecimento dessa caravela, ela se conecta com o Omni, com a grande história Omni que eu estou criando. A história de Zito, que bem provavelmente em breve eu revelarei, a verdadeira história, ou na verdade a minha visão da história, que foi quem escreveu a letra, em breve também revelarei, mas ela está contada não, ela faz parte desse grande projeto Omni. Omni é o nome do nosso novo disco, mas é também o nome de um grande projeto que essa formação, que esse disco está iniciando. Então, na verdade, o Omni é o nome dessa nova fase. Eu acredito que a gente tem duas grandes fases na história da banda. Duas grandes fases em todos os sentidos, de grandes discos, grandes artistas que estiveram conosco e tudo mais. E agora teve uma fase de transição. Teve uma fase bastante de transição. E agora começa uma nova fase. Uma terceira fase, que é essa fase chamada Omni. Então, Omni, além do ser nome desse novo CD, é o nome dessa nova fase, desse novo momento. Todas essas histórias, Omni, a minha ambição inicial era de escrever uma história onde todas as outras histórias de outras letras que eu já contei, de outras coisas que eu já contei, como o Rebirth, que foi um mundo destruído e depois que teve que ser reconstruído, né? Que na época foi uma metáfora com o que nós estamos vivendo. Saíram vários membros da banda, conflitos, confusões, etc. Nós tivemos que reerguer a banda, e realmente reerguemos, para mérito de todos que participaram desse reerguimento, desse momento. Como também o Temple of Shadows, que foi onde a gente enfatizou as cruzadas, né, da Idade Média, quando a Igreja Católica e a humanidade ocidental cometeu tantos enganos por conta de vamos dizer, ignorância ou um fanatismo religioso. E o reflexo, e como isso pode estar acontecendo hoje de novo, né? Isso foi contado no Temple of Shadows e também está em Omni. Então Omni seria uma grande matrix da onde todas essas histórias saem. E tem uma história então também, que essa matrix conta uma história para justificar tudo isso. E outras pequenas histórias desse novo momento estão sendo contadas nesse disco. Né? São várias pequenas histórias. Eu até convidei alguns ilustradores e roteiristas de história em quadrinho para entrar em contato conosco. Inclusive reitero esse convite, porque eu acho que continuo com essa pretensão de criar quadrinhos para que as pessoas se envolvam mais, né, com a música, na questão visual e na questão do conceito, na questão da história. Tudo isso acho que ajuda a aumentar a experiência musical, né? Porque são muitos momentos musicais, são muitas partes. Pra gente aprender e tocar foi super, super difícil. Muito, muito ensaio. Eu imagino que para as pessoas ouvirem também é difícil. Não é assim, não são músicas que as pessoas vão sair cantando e pulando na primeira ouvida. São músicas feitas para durar bastante tempo. Para daqui vários anos as pessoas ainda ouvem e falam: nossa, essa música era tão legal, ela passou despercebida quando eu ouvi pela primeira, segunda, terceira vez. E agora eu estou ouvindo ela pela 10ª e estou percebendo como ela é legal. Eu adoro isso. Eu adoro quando as músicas começam a nascer depois de anos no ouvido dos fãs, ou de quem gosta, dos admiradores, né? Não sei se as pessoas gostam dessa palavra fã, porque às vezes o cara só é um admirador distante, mas é suficiente para a gente querer atingir esses caras também, né? Todo mundo. Mas é isso, gente. Novo CD Omni. Novo CD do Angra. Provavelmente no comecinho, primeiro semestre com certeza, ou talvez bem provavelmente no primeiro trimestre de 2018. Valeu!